Granal, muito boa tarde. Dia de votar certo, porque cada um vota de acordo com a sua consciência, né? Ninguém vai querer que aconteça o pior para a cidade. Então, o seu voto é um voto certo, com certeza, porque o voto errado é de quem não vai votar. Tudo se desenha para um jogo terrível do Internacional na quarta-feira contra o Boca e para o Grêmio um jogo fácil, porque o Grêmio tem tornado as coisas mais fáceis. Então o Grêmio joga contra o Goiás e contra o Guarani em casa, e depois contra o Vasco em casa e contra o Goiás fora, e pode emendar aí uma sequência enorme de vitórias. Não vai ganhar título ainda, mas vai clarear a sua situação. Agora já o Internacional, a sequência do Inter é uma barbadinha. Inter e Boca, Boca e Inter, Atlético Mineiro e Inter, Inter e Botafogo, Inter e Palmeiras, depois Bahia e Internacional. Lá, quando ainda o Cudê treinava o Internacional, no jogo contra o Coritiba, eu disse que nessa sequência o Inter diria o que é no ano de 2020 e entregando para o próximo presidente em 2021. Pois o Internacional disse o que queria. Cudê foi embora, D'Alessandro saiu da barca sem sair, deixando um clima muito ruim. Fala como se fosse o presidente do Internacional. Eu conversei com os jogadores, mostrando que o comando é dividido e mal dividido, pessimamente dividido, por demais dividido, e com gente que tem pouca aptidão. O presidente do Internacional desde o princípio, com pequenas questões, com algumas irritações desproporcionais, completamente equivocadas, escolhendo alguns amigos da mesma época em que o Pífero escolheu, quer dizer, tomando os mesmos rumos em algumas situações, não, claro, agindo com o descalabro que aconteceu na gestão Pífero, que foi parar no Ministério Público, mas com alguns ranços, com alguns equívocos absurdos, históricos, O Internacional chegou a uma dívida de 460 milhões. Isto aí é uma barbaridade. Ontem, o Rogério Belco me perguntou se entraria como o segundo pior presidente da história do Internacional. Olha, o presidente Vitório Pífero foi campeão da América e campeão do mundo, como vice de futebol e como presidente, Então, como vice de futebol foi campeão do mundo e como presidente foi campeão da América, e poderia ter ido além, inclusive, mas fraquejou, viajou na maionese, E o presidente Marcelo Medeiros não ganha nada, Não ganhou nem grenais. Ganhou 2 grenais míseros que não serviam para bolhufas. Em 3 campeonatos não chegou à decisão, Então, é uma barbaridade isso aí, E, aliás, em 2 não chegou à decisão. Um chegou o Caxias, no outro chegou o Brasil de Pelotas, e num terceiro chegou à decisão e perdeu para o Novo Hamburgo. Quer dizer, entrou para a história de tudo que foi jeito o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros. Ontem, o Internacional perdeu a grande chance de continuar estável no Campeonato Brasileiro, de parar de ter que ouvir que luta apenas para não cair. Isso aí é indigesto, é muito ruim para um clube que ficou 20 rodadas nas primeiras colocações e até na primeira colocação, como lembrou o presidente quando lhe convinha. Agora nem aparece mais para falar. Largou definitivamente o presidente do Internacional. Mas o Inter ainda tem uma chance. A experiência do Abel, o elenco não é tão ruim assim. Terminou o jogo ontem com muita gente que já devia ter ido embora, Mas não tem como rescindir. Musto, Leandro Fernandes, Maurício, Marcos Guilherme, olha, Zé Gabriel. O Inter terminou o jogo assim, esfacelado, E ainda teve um jogador expulso e poderia ter ganho com facilidade, porque o Internacional criou 4 chances claríssimas, Um pênalti desperdiçado, 2 chances de gol claríssimas, do tal do brigão Leandro Fernandes, jogador assim, que ainda não disse a que veio, errou um gol inacreditável. E o pênalti desperdiçado pelo Thiago Galhardo pode significar mais do que os 7 milhões que o Inter já perdeu na Copa do Brasil, fruto do pênalti que ele errou, porque se ele não erra, não precisaria nem o Wendel bater. Então,
O Thiago Galhardo, cantado em prosa e verso, tá com selecionite. Foi para a seleção, recebeu uma homenagem merecida. Nós mesmos pedíamos que ele fosse para a seleção, mas aí agora tá jogando pênalti para fora e pênalti para fora e pênalti para fora. Olha, eu vou te dizer uma coisa, né? O pênalti que ele errou contra o América, ele deu um pulinho. O pênalti que ele errou ontem, ele telegrafou. E parece que tá com má vontade, tá com cara de quem comeu e não gostou. Eu não sei o que está acontecendo com o Internacional. Eu só sei que tem que mudar. E vai mudar um pouco, né? Independente se é MIG 1, MIG 2, essa pobreza de discussão é que não dá, né? É mais MIG, é menos MIG. Seu torcedor tá de saco cheio. E imputar ao Abel toda a responsabilidade também é um crime, né? De alguém que tirou o recalque da torcida do Internacional, tirou o Inter da fila, deu América, deu o Mundo, deu o Grenal do século, deu os 8-1 contra o Juventude, enfim, foi vice contra o Bahia, terceiro contra o Olímpia, não desaprendeu. Agora, se a culpa é do Abel, ok, dei uma parte da culpa ao Abel, mas o gringo já estava caindo pelas tabelas e levantou acampamento quando olhou para a sequência de jogos do Internacional e viu ali Boca, Atlético Mineiro fora, Lisca, que ele sabe que é cantado em prosa e versos no Beira-Rio, né? Então levantou acampamento de uma forma meio covarde, né? E deixou alguns estelionatos futebolísticos aí como Musto, Abel Hernandes, Leandro Fernandes, essas coisas todas aí, Marcos Guilherme, os dois laterais, né? Rodinei e Moisés, herdou muita coisa fraca também, mas é brabo. Não tiro a culpa do Abel, não tiro a responsabilidade do Abel. 2 maus jogos contra o América, não foi bem contra o Santos, foi mais ou menos contra o Fluminense, perdeu a chance de ganhar ontem e aí o Abel não bate pênalti. Eu sei que isso aí é simplificar demais, mas o Inter teria passado pelo América, 7 milhões no bolso, podendo ganhar 21, teria ontem ficado na segunda colocação do campeonato. Claro que os times ainda vão jogar, os que têm jogos em atraso, mas o C, isso não entra em campo. O Inter agora tem o grande desafio. Se o Abel não suportar bem essa sequência de Boca, Atlético e Boca de novo, o Internacional pode ter para os jogos contra Botafogo e Palmeiras o tal do fato novo, que já ferrou o Internacional tomando 5 num clássico Grenal. E logo ali tem clássico Grenal de novo, né? Que o Cudê não soube o que era ganhar. Nem o Patrick se salvou. Com o Patrick em campo, o Inter tinha 70% de aproveitamento, né? Sem o Patrick tinha 50%. Agora, Patrick entra no mesmo ramerrão. O Grêmio tá bem. Tem essa discussão aí, se tem 2 baixos na meia cancha, se tem que jogar o Maicon, se tem que jogar o Lucas Silva, se tem que jogar os 2 baixinhos. A verdade é que o Renato sempre tem uma chance maior, sempre tem uma segunda chance. E o grupo do Grêmio, eu tenho dito há 4 anos, é mais qualificado que o do Internacional, porque o Grêmio tem divisão de base e o Inter até tem bons jogadores, mas não tem uma boa doutrina. Bom final de semana.